irmãos estão de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 20. Todos os irmãos acharam? Pode dizer amém? Glória a Deus. Quero agradecer aqui de antemão a oportunidade que nos é facultada, né? Os nossos pastores, nossos pais aqui na fé têm confiado, né, de nós podermos transmitir a palavra de Deus. É sempre uma grande responsabilidade, sem dizer o turbilhão de sentimentos que passam, né, durante o dia, a gente pensando na palavra de Deus. E Deus falou fortemente comigo nessa madrugada sobre essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos. E saiba que o Senhor tem algo especial para tratar conosco aqui nesta noite. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler uma vez o versículo e os irmãos leem novamente o mesmo versículo. Amém? Que é o capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Enquanto eu orava, falava com o Senhor sobre o que Ele gostaria de falar conosco, né? Quando eu falo conosco é porque Ele fala comigo também. No momento que nós lemos a palavra de Deus, Ele está tratando conosco também no mesmo momento, né? E para os irmãos pensarem, o texto que nós lemos aqui, ele fala de Jesus, não é? Que Ele está à porta e Ele bate. Se alguém abrir, Ele vai entrar na sua casa. Eu gostaria, nessa noite, de falar aos irmãos sobre as 12 casas que Jesus entrou durante o seu ministério. Amém? Repita comigo, as 12 casas que Jesus entrou durante o seu ministério. Vou tentar falar pelo menos uma meia dúzia, né? Porque 6, acho que a gente consegue terminar ainda hoje. Mas a gente, meditando sobre essas 12 casas, muito interessante, cada uma das casas em que Jesus entrou, eu não vou estar falando elas na ordem cronológica, né? Mas estarei falando o que Jesus fez. Todas as casas em que Jesus entrou, algo especial aconteceu. Só que quando nós lemos a palavra de Deus, casa às vezes não é simplesmente o lugar físico, né? Às vezes a Bíblia também ela vai tratar de uma linguagem figurada, né? Inclusive, por exemplo, Jesus no Sermão do Monte, ele vai dizer que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, né, estará firme contra a tempestade, o vento, né, as tribulações. E aquele que constrói sobre a areia será levado por elas. Aí nós temos uma linguagem figurada. Mas as 12 casas que nós vamos ver aqui, são 12 casas no sentido literal, mas também que se aplicam no sentido figurado à nossa vida cristã, com relação à nossa vida cristã. Ontem à noite o pastor Joinville estava pregando e ele citou uma das casas que Jesus entrou. A primeira casa, eu queria que você acompanhasse comigo na Bíblia, porque no momento que nós lemos a palavra de Deus, o Senhor ele vai gerando fé no nosso coração, vai gerando força, vai renovando, né? Vai falando conosco. A Bíblia vai nos dizer em João, no capítulo 2, o versículo de número 1 a 11, vai nos falar sobre a casa do casamento em Caná. Essa foi a primeira casa em que Jesus ele entrou. Lógico que Jesus ele entrou por mais vezes em outras casas, né? Mas essa foi a primeira casa aonde ele entrou no início do seu ministério.
Os casamentos, eles aconteciam nas casas. E Jesus foi convidado para esse casamento, nesta casa. O que acontece de especial aqui nesse casamento é que, como todos nós já sabemos, faltou o que era mais importante na festa, que era o vinho, que era o bom vinho, né? Se esgotou. E naquele momento, Jesus ele realizou o seu primeiro milagre. Ele transformou as águas em vinho. E o que significa esse ato de Jesus, esse movimento de Jesus neste casamento? Sem o vinho não haveria mais festa. Sem o vinho não haveria mais alegria. Não haveria mais júbilo, não haveria mais contentamento. A festa acabaria, não é? E o que Jesus levou em relação a esta casa, a casa do casamento em Caná da Galileia? Jesus levou a alegria. Repita comigo: Jesus levou a alegria. Isso é algo muito especial. Se nós formos pensar nos nossos dias, e sim, no sentido inclusive figurado, nós vivemos em momentos de tanta tribulação, tanta angústia. É prazo que tem que cumprir, é meta, né? É um problema com o filho, como a gente viu aqui o irmão falando. Às vezes é um problema médico, às vezes é um filho que está dando trabalho, às vezes na empresa você está tendo algum problema, é uma perseguição, é um problema entre o casal. Não importa, são situações, são cenários que acabam minando a nossa vida. E parece que aquela alegria, aquele júbilo, porque é um sentimento. Se nós pensarmos na alegria aqui, né, falando nesses cenários que eu estou tentando contextualizar aqui aos irmãos, está falando de um sentimento. Mas quando nós falamos de alegria, quando a Bíblia fala sobre alegria, é um sentimento muito diferente desse humano que nós estamos acostumados apenas a sentir. Porque Deus, Ele age de forma sobrenatural, é algo espiritual. Essa alegria que eu quero falar aqui aos irmãos, é uma alegria no sentido espiritual, né? Eu queria que você lesse a sua Bíblia comigo, no Salmo 32, versículo de número 7. A Bíblia diz assim: Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Repita comigo: Ele cinge de alegres cantos de livramento. Irmãos, pensa na pior das angústias que um ser humano ele pode passar. Aqui Davi estava sendo perseguido, né, com medo, ele estava aterrorizado. E ele diz claramente aqui que Deus é o lugar onde ele se esconde. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, aquele em quem eu confio. O que é interessante nós observarmos aqui, nesse texto, é que mesmo que a gente esteja cercado com 10.000, mesmo que a gente esteja cercado por 1.000, o Senhor ele está olhando unicamente para mim e para você. Ele vai dizer: 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 à sua esquerda, à sua direita, não importa, mas tu não serás atingido, porque o Senhor é o lugar onde nós nos escondemos. E aí eu acho interessante, eu lembro sempre de uma irmã, que ela passou por um processo muito difícil, assim como o pastor Acioli também passou, né, com câncer. E a gente ia visitar a irmã Iraci e falava: meu Deus do céu, ela gritava, que é terrível, né? É uma doença terrível, né? Ela realmente assim é angustiante a gente ver a pessoa passando por esse processo. E a gente saía dali chorando, né, angustiado, porque você quer fazer alguma coisa, né? Deus te dá o amor ali no seu, você quer que aquela situação, aquele quadro seja transformado.
Mas o Senhor agiu ali na vida da irmã Iraci. E em vez da gente chegar ali e dar uma palavra de ânimo para ela, era ela que dava a palavra de ânimo para nós, né? Nos últimos dias o pastor Acioli aqui pregando na convenção, né, super doente, mas estava ali cheio da graça e da glória de Deus, transmitindo poder e alegria, porque Deus cingiu o teu servo, Deus cingiu a tua serva com cantos de livramento. Deus, Ele quer te dar uma veste de alegria, tirar a veste de tristeza, de angústia, de medo, de pavor, e te conceder a alegria, mas não alegria passageira não, é uma alegria duradoura, que mesmo na angústia, há sorriso, há alegria, há esperança, porque a nossa esperança, irmão, não está firmado naquilo onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão pode roubar. A nossa alegria não está em bens materiais, a nossa alegria está no Senhor, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. A alegria do homem era passageira. Hoje o time do fulano ganha, ele está alegre. Hoje o candidato do fulano ganha, ele está alegre. Se ele perde, está triste. A gente não está preocupado com isso, a nossa alegria está em Cristo. E em Cristo, irmãos, a Bíblia nos diz que não há sombra de variação. Eu queria que você pensasse em cada uma dessas casas que eu vou estar mencionando aqui, como um ato profético para a sua vida nesta noite. Deus está te cingindo com cantos alegres, aleluia, de livramento. Na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu esposo, a sua esposa, no seu trabalho, Deus é Deus de alegria. Irmãos, o Salmo 45, versículo 7 diz assim, 45, versículo 7. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Existe uma unção de Deus. Existe uma unção de Deus. E é claro, com o óleo de alegria. Esses dias no trabalho, tem um rapaz lá que ele é segurança, e ele estava conversando com uma outra empresa terceirizada lá dentro, né? E aí eles estavam numa sala, eu estava passando, né, vendo o pessoal, e aí ele falou assim, vem cá, olha, a gente tem que ser como esse rapaz aqui, ó. Todo dia que você chega, ele está sorrindo, ele está alegre, transmitindo, tem uma áurea boa, eles falam, né, não é crente, mas isso é o que, irmão? É a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, porque quando a Bíblia fala sobre o óleo de alegria, está falando sobre essa presença gloriosa do Espírito de Deus em nossa vida. O Billy Graham, ele falava uma coisa muito interessante, falou, o mundo, ele não lê a Bíblia, mas ele lê a sua vida. Ou seja, quando nós estamos diante da presença de Deus, as pessoas vão ser motivadas, vão ser incendiadas, vão ser envolvidas também por essa alegria do Espírito Santo, essa motivação do Espírito Santo. Se você for entrar agora no YouTube ou no Google, por exemplo, você vai ver muitas mensagens lá motivacionais, regras, palavras, olhe no espelho, fale isso, você é forte, você é campeão. Irmãos, nós não precisamos de nada disso. A Bíblia diz que o Senhor já nos declarou vencedores diante do pecado, do mundo, do diabo. Nós estamos diante do Cordeiro de Deus que venceu o mundo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E que nos concedeu o Espírito Santo da promessa, o Consolador, o Espírito da verdade. Aleluia, que habita em nós, que está em nós, que se move entre nós, que está aqui nesta noite, agindo entre nós, em nossos corações, mudando, transformando a nossa mente, o nosso coração, nos trazendo alegria, conforto, aonde não tem conforto às vezes, né? Esperança, aonde não tem a esperança. A Bíblia nos diz que Abraão creu contra a esperança, ou seja, é só quem está cingido com alegres cantos de livramento, quem está ungido com o óleo da alegria. E tem mais, em Neemias 8, versículo 10, a Bíblia diz assim, portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa força. O contexto dessa passagem é maravilhosa. A batalha era travada, havia inimigos por toda parte, cercados, mas eles tinham um propósito, eles tinham um chamado de Deus específico para reconstruir Jerusalém. E não era momento deles se entristecerem, não. E era interessante esse texto, porque Esdras, assim como Zorobabel, estava lá também Neemias, depois ele já dentro ali da cidade, né? E ele começou a ler a palavra de Deus. Fala que se ajuntou um povo tão grande na praça que não cabia, homens, mulheres, crianças. E eles começaram a ler a palavra, e eles começaram a explicar a palavra, assim como a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus nessa noite, lendo os versículos, tentando entender os versículos. E aí os levitas também participando, ensinando o povo, falando o que a Bíblia estava ali comunicando. Irmãos, foi uma unção de Deus sobre aquelas pessoas que estavam ali diante da palavra de Deus, todos de pé para ouvir a palavra de Deus, o dia inteiro ali ouvindo a palavra do Senhor. E eles começaram a chorar, eles começaram a glorificar. E aí Esdras falou: não é o momento de vocês chorarem e nem se entristecerem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É através da alegria do Senhor, dessa motivação, dessa força, que a gente às vezes não sabe. Você fala assim: mas de onde vem tanta coragem? De onde vem tanta motivação? De onde vem tanta força? É a alegria do Senhor, porque é algo espiritual. É algo espiritual. Deus, Ele nos motiva, Ele nos unge com o óleo da alegria, e a gente consegue, irmãos, vencer qualquer dificuldade, qualquer problema que seja. Nós estamos debaixo desta unção, e Deus está nesta noite ministrando sobre a sua vida, não eu, a palavra está ministrando sobre a sua vida. O Senhor falava claramente comigo. Muita gente desanimada, que deixou o ministério, né? Não toca mais, não canta mais, não prega mais, não evangeliza, quer ficar nos cantos, não é? Triste, desanimado, pensando que ninguém está te vendo. O Senhor falou comigo quando eu orava isso, né? A pessoa triste, desanimada, eu quero te dizer, Deus está devolvendo a alegria no seu ministério. Deus está te dando alegria novamente de você louvar, de você pregar a palavra, de você se envolver na obra de Deus. Deus está ungindo a tua vida com óleo de alegria, trocando as vestes de tristeza, aleluia, com vestes de alegria. Receba essa palavra nessa noite. Jesus entrou naquele casamento e levou alegria. Ele está à porta. Foi o versículo que nós lemos. Ele está à porta e bate. Se você permitir, Ele vai encher a sua casa de alegria. Aleluia, com vida abundante. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Jesus chega, irmãos, a uma casa, Ele traz alegria, Ele traz bênção, Ele traz prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós formos pensar aqui em cantos de alegria, quantos livramentos nós vemos na Bíblia? Nós vemos Moisés, nós vemos Ana, nós vemos Débora, nós vemos Arão, nós vemos tantos servos de Deus cantando os livramentos de Deus. Quantos livramentos! Aleluia! Deus, Ele não tem dado a sua vida. Quantas coisas Deus não tem agido na sua vida, mudando a página às vezes da sua vida, mudando a sua história, abrindo porta onde não tem porta, prosperando a sua casa, dando saúde à sua casa, aos seus filhos, à sua vida. Isso é motivo de nós cantarmos cânticos alegres de livramentos ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem levado alegria à sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda casa que Jesus entrou foi a casa de Pedro, né, da sogra de Pedro. Está em Lucas, no capítulo 4, o versículo de número 38 e 39.
Depois de Jesus ali ter trabalhado, né, pregado o Evangelho, eles passaram ali pela casa, né, da sogra de Pedro, e ela começou a preparar ali uma refeição para eles, só que ela estava com febre, muita febre, ela estava doente, e eles clamaram ali a Jesus por ela. Olha como é importante a oração, né? Clamaram ali a Jesus em oração. Clamaram para que Jesus fizesse alguma coisa. E sabe o que Jesus fez? Jesus mandou a febre ir embora. Jesus mandou a enfermidade ir embora. Porque diante de Jesus, irmão, não tem enfermidade que resista ao poder do nosso Deus. A Bíblia nos diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Em Isaías 53, versículo 4, fala: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o versículo 5 diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus entrou ali na casa de Pedro, Ele levou cura. Diga comigo, Ele levou cura. Jesus, Ele leva a cura à sua casa. Não é só físico, não. O Senhor falava comigo que não era só físico, não. Tem muita gente doente na mente, em depressão, angustiado, parece que está vendo coisas, né? Doente espiritualmente, não consegue ver as grandezas de Deus, não consegue ver os milagres de Deus, vive triste, chorando, às vezes até sem motivo. Foi isso que Deus falou comigo, às vezes até sem motivo, está parado, daqui a pouco começa a chorar. Jesus leva a cura à sua casa nesta noite, em nome de Jesus. Seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo a cura na sua casa, a cura na sua vida. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, você está sendo curado agora, em nome de Jesus. Jesus realizou na Bíblia, nós vamos ver, 35 milagres. Só que João, no capítulo 21, versículo 25, ele diz que se fosse realmente registrar todos os milagres, não caberia em livros, tudo o que ele fez. Só que cada um desses milagres que Jesus realizou, revelavam sobre a sua missão, revelava sobre a sua vontade para com o ser humano. Sabe qual é a vontade de Deus para com o ser humano? É curá-lo, é que ele viva são, que ele esteja são. Deus quer que você esteja são. E nós vamos ver, irmãos, que o maior milagre que Jesus operou, Ele realizou na cruz do Calvário. E 3 dias depois, na sua ressurreição. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, mas Cristo nos vivificou, nos deu uma nova vida, uma vida abundante, uma vida abundante. E a Bíblia vai nos dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, vem de Deus, porque é um dom de Deus. Ele nos agraciou com esse milagre. E tem algo que Deus falou comigo aqui nesta noite. Você está aqui, e você está preocupado com alguém que está lá,
ou no hospital, ou na sua casa, ou na terra onde o seu pai, ou a sua irmã, ou o seu irmão mora, preocupado porque está doente, e o Senhor tem uma palavra para a sua vida. A Bíblia vai nos dizer que um centurião, se você abrir a sua Bíblia em Mateus 8:5 e Lucas 7, versículo 1, foi até Jesus pedindo para que o seu servo fosse curado. E Jesus foi a caminho da casa dele. Jesus ia para a casa desse centurião. Seria a 13ª casa que ele ia entrar. Mas no meio do caminho ele falou, não precisa ir até a minha casa não. Eu não sou digno de receber o Senhor lá. Ele falou desse jeito. Ele falou assim, fala apenas uma palavra. Arabashurimikantorimihayas. Fala apenas uma palavra. E o meu servo vai ser curado. Assim como eu tenho homens que me obedecem. E Jesus naquele momento o teu servo está são. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a vida dos teus, onde quer que eles estejam neste momento. Pelo poder do nome de Jesus, apenas uma palavra, Labrashurimikantorimihayas. O Senhor visita agora, você vem aqui contar o testemunho, porque Deus é grande, Ele é poderoso, aleluia, para fazer muito mais abundante. A palavra de Deus, irmãos, ela cura, ela é poderosa para curar, para transformar, e Ele visita os seus agora, em nome de Jesus. Ele leva a cura à sua casa, cura espiritual, cura sentimental. Quando eu orava, eu falava assim, mas Deus, cura sentimental, tem muita gente aqui hoje, que está me ouvindo também pela internet aí, que está sentimentalmente enfermo, desiludido. O Senhor cura as suas emoções. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é viva porque ela produz a vida pertencente de Deus, e é isso que Ele está produzindo no seu coração e nos seus sentimentos aqui esta noite. Ele está curando, está te dando um novo sentimento, novas emoções, pelo poder do sangue do nome de Jesus, aleluia. Ele leva a vida, Ele leva a cura à sua casa nesta noite, em nome de Jesus. A terceira casa, a primeira casa qual é? Ele levou alegria. A segunda ele levou cura. E a terceira, Jesus ele levou perdão. Jesus levou perdão. Repita comigo, Jesus levou perdão. Jesus foi na casa de Levi. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 5, versículo 29 ao 32, nós vamos ver a história de um homem que ele era cobrador de impostos. Olha o que a Bíblia diz. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Levi era um cobrador de impostos. Havia 2 tipos de cobradores de impostos, né? Havia aqueles que ficavam nas alfândegas, né? Havia o delegado de província, e havia os que ficavam coletando ali nas fronteiras, né? E esse Levi era o que ficava ali na alfândega. Esses eram muito odiados pelos judeus, né? Eles eram colocados como traidores, porque eles estavam coletando ali o imposto do soldo, da terra e tudo que compravam e vendiam, né? E
E eles também eram conhecidos, né, os fariseus discriminavam, inclusive Levi, nessa passagem aqui, por seu passado de pecados. Passado, está ouvindo? Passado de pecado de Levi. Porque era vinculado ao cobrador de impostos que ele explorava os pobres, né, retirando além daquilo que eles podiam pagar. Então eles discriminavam ali Levi. Mas Jesus recebeu o convite de Levi e foi até a casa de Levi. Jesus foi até a casa de Levi. E na casa de Levi, Jesus disse aí no versículo de número 31. Não necessitam de médicos são, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio e trouxe perdão a Levi. Parece algo simples, nós lendo esse texto, e falar que Jesus levou perdão, né? Mas, enquanto eu orava, é muito interessante a gente observar, principalmente com relação aqui, essa palavra, discriminavam Levi pelo seu passado. Tem muita gente, como aconteceu com Davi, ele fala, ó, o meu pecado está sempre diante de mim. E aí você não consegue orar, e aí você não consegue evoluir espiritualmente, porque vem a sua memória, dizendo que Deus não te perdoou, dizendo que você não é de Deus, dizendo que você é um crente, né, mais ou menos. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa aqui nessa noite. Não existe pecado no mundo que o sangue de Jesus não possa equacionar, que Ele não possa purificar, que Ele não possa perdoar, que Ele não possa lavar, que Ele não possa redimir. Ele leva à sua casa perdão. Romanos 8, versículo 1. Agora, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Nós recebemos a dádiva do perdão. O Senhor perdoou os nossos pecados. E eu posso dizer aqui, quem dizer aqui que nunca pecou ou não peca, é mentiroso. É o que João vai falar. É o que João vai falar. Mas ele diz o quê? Se confessarmos, ao mistério, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele quer levar perdão à sua casa, mas é necessário que você confesse, que você deixe, para que você alcance misericórdia do Senhor. Perdão é coisa maravilhosa. Como é bom receber o perdão de Deus. Como é bom receber o perdão do Senhor. Não é? A gente se sente leve, contente, alegre. Algumas coisas acontecem quando Deus ele perdoa. O perdão, ele nos traz libertação. Se você abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 32, o versículo de número 1, olha o que o Salmo diz. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. É alegre. A palavra bem-aventurado aqui, que é makarioi, significa recebedor do favor divino. O favor divino fala da graça. É alegre aquele que recebe a graça, que recebe o perdão de Deus, não é? A Bíblia vai nos dizer em Lucas 7,47, que quem é perdoado ama. Olha que coisa tremenda. Quem é perdoado ama.
Quem não perdoa não consegue amar. É uma máxima. Quem é perdoado ama. Quem é perdoado ama. E quem ama, perdoa. Olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro 4, versículo de número 8. Vamos ler primeiro Lucas 7,47. Olha o que a Bíblia diz. Por isso lhe digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Olha que coisa tremenda. Quem é perdoado, ama. Repita comigo. Quem é perdoado, ama. Quem ama, perdoa. 1 Pedro 4, versículo 8, vai nos dizer também algo referente a isso. Tende antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha o que Deus está falando conosco aqui. O amor, o perdão, ele traz libertação. Quem ama, perdoa. Quem é perdoado, ama. Se você tem dificuldade de perdoar, a Bíblia vai nos dizer que o amor de Deus não está aperfeiçoado em você ainda. Por isso que Deus está falando com você aqui essa noite. Porque Ele leva perdão à sua casa. O perdão, ele leva libertação. O perdão, ele leva amor. E quem ama, perdoa. Quem tem o amor de Deus, perdoa. Mateus 18, 21 e 22. Antes que alguém me faça uma pergunta, igual fizeram para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? A Bíblia vai dizer aí em Mateus. Pedro queria saber. É natural isso, né? Oh, mas quantas vezes vou ter que perdoar? A pessoa pisou na bola tantas vezes. Não é possível. E aí o que aconteceu? Jesus falou o quê? O perdão, ele tem limites? O perdão, ele não tem limites. E sabe uma outra coisa também que acontece quando você perdoa? O perdão, ele gera mais perdão. O perdão, ele gera mais perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Leia comigo Mateus 6, versículo 14 e 15. Eu estou aqui e Deus está falando tanta coisa no meu coração, irmãos, coisa tremenda, viu? Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, eu li Mateus 6,14, desculpa. 6,14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Há um desafio aqui para a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e levarei perdão. Mas para que isso aconteça, essa porta se abra, eu preciso perdoar. Porque perdão gera perdão. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama. Então Deus quer levar, Jesus quer entrar na sua casa e mudar a sua história. Às vezes acontece isso, às vezes em família, né? Um vira a cara para o outro, não se reúne mais. Né? Isso acontece. Mas por que você continua assim dessa forma? O céu não é só seu.
O céu é para todos aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador, que tem o amor de Deus e que perdoa. E porque perdoa, porque tem o amor de Deus. Então deixa Ele entrar na sua casa. Eu estou à porta, estou batendo. Eu quero levar perdão. Eu quero gerar perdão, eu quero gerar amor, eu quero restituir, eu quero curar, eu quero trazer alegria, eu quero trazer paz. Estou à porta e bato. Se você permitir, eu entrarei. E eu vou mudar essa história, este cenário de guerra. Amém? A Bíblia nos diz, irmãos, a próxima casa que Jesus entrou foi a casa de Marta e de Maria. Se você abrir Lucas 10, 38 ao 42, Jesus aqui nesta casa, Ele levou a palavra. Repita comigo, Jesus levou a palavra. Jesus levou a palavra. Marta, ela ficou muito preocupada, não é? Com muitos afazeres. E a Maria se concentrou em ouvir a mensagem de Jesus. Jesus, Ele quer falar com você em sua casa. Eu quero te dizer uma coisa que Deus falou comigo. É necessário que você edifique na sua casa um altar à palavra de Deus. É necessário, vou repetir, que você construa na sua casa, isso é espiritual, um altar à palavra do Senhor. Marta estava ali tão ocupada, Jesus estava ali passando, não era importante, um visitante ilustre como aquele, né, está ali ouvindo a sua palavra. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é o pai da nossa fé, né, que fala Abraão, pai da fé. A Bíblia nos diz em Gênesis 12, versículo 8, que onde Abraão, ele passava, desde o momento que ele recebeu o chamado de Deus, aonde Abraão passava, ele edificava um altar ao Senhor. Ele sacrificava a Deus pela sua família, pela sua casa, pelos seus negócios, pela sua, né, todos os seus bens. Ele edificava um altar. Aonde Abraão passava, ele edificava um altar a Deus. Você tem feito isso ao Senhor? Não é só na sua casa, na sua casa. Eu estou falando no seu trabalho, estou falando na sua faculdade, na sua escola, nos seus relacionamentos. Que altar está lá erguido? É o altar da palavra de Deus ou um outro tipo de altar? Né? E a Bíblia vai nos dizer no Salmo 119, versículo 107, o diabo não quer que você saiba, você se envolva com a palavra. Porque quanto mais você se envolve com a palavra, mais nós vamos refletindo a miséria que nós somos e vamos melhorando, vamos sendo transformados. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E nós chegamos a Deus por meio da onde? Por meio da palavra. Salmo 119, versículo 107 diz assim, nós somos vivificados pela palavra. O Salmo 119, versículo 105 vai dizer o quê? Que a palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Às vezes a gente fica dando cabeçada na vida, porque a gente não observa a palavra de Deus, porque ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos. Vamos pedir orientação do Senhor. Uma das coisas que Deus faz, irmãos, o nosso Deus, Ele fala. Nosso Deus nos orienta. Ele fala por meio da sua palavra. A Bíblia vai nos dizer ainda no Salmo 119, versículo de número 25,
que nós somos fortalecidos pela palavra. Olha só quantos versículos. Nós somos vivificados, nós somos orientados, nós somos fortalecidos pela palavra. E o Salmo 119, versículo 11, o que diz lá? O que diz? Escondi a tua palavra no meu... Para eu não pecar contra ti. O que a palavra está fazendo? Ela evita o pecado. Aleluia! Palavra no coração evita o pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra vivifica, a palavra fortalece, a palavra orienta, a palavra evita que nós vivamos uma vida de pecado. Ela nos orienta. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que fazer como Maria. Eis que estou à porta e bato. Se você permitir, eu entrarei e levarei palavra, fortalecimento, vida, orientação, consolo, poder, graça, alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler, acho que não vai dar para falar mais das outras casas, mas eu vou falar a última aqui ainda. Mas é muito interessante. Lucas 24, 13 a 30, vai nos falar da casa de Emaús. A casa de Emaús. A gente está na quinta casa ainda, não vai perdendo, hein? Estamos na quinta casa, a casa de Emaús. Na casa de Emaús, Jesus levou visão espiritual. Repita comigo, visão espiritual. É uma coisa que nós precisamos nesses dias. Visão de Deus. Visão de Deus para a minha vida, visão de Deus para a minha casa, visão de Deus para os meus negócios, para os meus estudos, para tudo. Para o meu ministério, nós precisamos de visão de Deus. Olha o que aconteceu. A Bíblia vai nos dizer que eles estavam andando no caminho, não é? Não é isso que a Bíblia fala? E eles conversavam com Jesus, e é legal que tem uma parte do texto que fala assim, que os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. Olha que coisa. Às vezes Jesus está ali, agindo, usando pessoas, operando maravilhas, e você não consegue entender o plano e o propósito de Deus. Só que fala lá que no abrir, quando ele entrou na casa, eles começaram a cear. No partir do pão, os olhos deles foram abertos. E eles começaram a olhar um para o outro e falaram, olha, realmente era o mestre. Era o mestre. A forma como ele falava, não ardia o nosso coração no momento que ele falava? Era o mestre, era Jesus. Estava ali na casa dele, junto com ele, andando com eles. E eles não perceberam que Jesus estava ali. Jesus estava ali. Mas o Senhor está à porta. E Ele quer entrar em nossa casa, e assim como fez com os discípulos no caminho de Emaús, Ele quer nos dar a visão espiritual das coisas de Deus, dos dons espirituais, das promessas, dos dons, né, das coisas gloriosas que Deus tem para nós. A Bíblia vai nos dizer ainda, irmãos, tem muitos exemplos, né? A gente vai pegar, por exemplo, ali Eliseu, a Bíblia vai nos dizer que eles estavam cercados ali pelo exército da Síria, né? E aí o povo entrou em desespero, né? Falou, agora a gente vai morrer mesmo. O seu servo também, o seu servo ali também estava desesperado. Aí você sabe o que Eliseu fez? Aqui ele nos ensina um princípio. Ele orou e pediu a Deus, Senhor, eu peço que abra os olhos do mancebo aí, do jovem, que o Senhor abra os olhos dele para que ele veja. E aí, a Bíblia nos diz que o Senhor abriu os olhos do moço. E sabe o que ele viu? Você sabe o que ele viu? Ele viu um exército
que era muito maior do que o exército da Síria. Você não entendeu, não é o que Deus quer falar com você? O exército, bendito seja o nome do Senhor, que age em nosso favor, é muito maior do que as potestades, do que os principados, do que as hostes espirituais da maldade. Que o Senhor possa abrir os teus olhos nesse momento para você começar a ver as coisas espirituais que Deus está fazendo neste momento. Aleluia. Irmãos, Maria chegou lá no sepulcro, começou a conversar com 2 anjos, pensando que eram os empregados ali do cemitério ali, né? E os jardineiros ali do cemitério. Jesus falou com ela, e ela ainda não havia reconhecido que era Jesus. Aí quando Jesus falou assim, Maria, ela falou, Rabone, mestre. Jesus te conhece pelo teu nome. Bendito seja, irmão, estou todo arrepiado aqui. Jesus te conhece pelo teu nome. Sinta Ele chamando o teu nome e abrindo os teus olhos espirituais para que você veja as grandezas de Deus. Aleluia. Para que você veja as grandezas de Deus. Tem muita gente que se acha muito inteligente, assim como Paulo, né? Muito inteligente, sabe de muita coisa, muito culto. Mas você sabe o que Deus fez com Paulo? Precisou Jesus tornar Paulo cego, para ele poder ver ao Senhor. Precisou que ele se tornasse cego, ficasse cego, para ele começar a ver as realidades espirituais. Veio Ananias, orou sobre ele, caiu como escamas. Que Deus possa limpar dos nossos olhos todas as escamas, tirar de nós toda a suficiência, para que nós possamos enxergar o Senhor em todos os momentos da nossa vida, no seu cuidado, aleluia, na sua ação sobre nós. E sabe uma coisa também que acontece? A visão, quando Deus nos dá a visão espiritual, Ele lança fora todo medo, né? Ele lança fora todo medo, todo pavor, né? E é o que Deus quer fazer conosco aqui nessa noite. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Os discípulos estavam presos dentro de uma casa, com medo de serem mortos, e Jesus apareceu 2 vezes. Não temais, diz o Senhor, não temais. E a Bíblia nos diz que Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Era símbolo do fortalecimento, do poder, da glória que havia sobre a vida deles lá em Atos dos Apóstolos. Não importa se sua casa está fechada. Ele te diz aqui essa noite, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou te dar a visão espiritual. Eu vou lançar fora todo o medo. Eu vou te mostrar que o exército que está contigo é muito maior do que o que estão com eles. Bendito seja o nome do Senhor. Então não tenha medo. Eu queria, nesse momento, orar com você nessa noite. Pedir para os irmãos ficarem de pé. O Senhor quer entrar na sua casa nessa noite. Ele quer fazer algo novo na sua vida nessa noite. Permita o Senhor entrar na sua casa nessa noite.
fortalecendo, vivificando, curando, trazendo alegria, perdão. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, trazendo visão espiritual, trazendo salvação. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, diante da Tua presença está aqui a Tua igreja. Visita, Senhor, a cada um aqui esta noite. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que possamos ver o cuidado do Senhor para conosco. Que a porta de cada um dos corações aqui possam estar abertas, Senhor, para receber perdão, para receber alegria, para ser cingido com cânticos alegres de livramento. Oh Espírito de Deus, aleluia. Me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Cante, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. A ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Aleluia. Deixa o Senhor entrar na sua casa nessa noite, aleluia. Eu quero saber aqui nessa noite se tem alguém que quer receber Jesus como seu Salvador, que nos visitou aqui essa noite, que ouviu a palavra. Abre a porta do seu coração, deixa o Senhor entrar, deixa Ele levar perdão, deixa Ele levar alegria, deixa Ele levar cura, aleluia. Deixa Ele abrir os teus olhos para que você possa ver o Senhor. O Senhor está contigo nessa noite. Tem alguém aqui do lado dos irmãos, do lado das irmãs, na galeria? Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer voltar para o Senhor aqui esta noite? Vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida nessa noite. Eu queria fazer uma oração aqui essa noite especial. Quem aqui está? Ó, tá vindo uma jovem ali, bendito seja o nome do Senhor. Tá vindo um casal, glória a Deus. Aleluia! A salvação nessa casa hoje, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Tá vindo ali um Senhor também, bendito seja o nome do Senhor. Venha! Deixa o Senhor entrar na sua casa nessa noite. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Araba shuri mikanda araba shuri anda labas. Aleluia. Entra na minha casa. Levante a sua mão, adore o Senhor. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. O Senhor faz milagre, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Entra na minha casa. Se você está enfermo, se tem alguém enfermo aqui essa noite, vem aqui à frente também. O Senhor quer curar você. O Senhor quer curar as suas feridas, aleluia. O Senhor é poderoso, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia, vamos orar. Levante a sua mão para cá, estendendo. Dobre os joelhos, vamos orar para essas vidas que estão recebendo a Jesus como seu Salvador. Se ele não puder, pode sentar mesmo ou ficar aí de pé, não tem problema. Senhor nosso Deus, nós aqui oramos, ó Pai, estendemos as nossas mãos em favor dessas vidas que têm recebido o Senhor como o único e legítimo Salvador das suas vidas. Que o Senhor, ó Pai, possa escrever o nome deles no livro da vida. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha fazer neles morada.
Senhor, visita eles com poder, com glória. Senhor, enfica os pés deles na rocha. Esconde eles no recanto mais profundo do seu amor. Cobre eles com teu sangue. Aleluia! Senhor, nós te louvamos. A festa no céu, nós nos alegramos, ó Pai. E te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.